O tema que me foi dado é erros que o líder não pode cometer. Uma conferência como essa, ela pode ter um duplo efeito no coração de quem participa. O primeiro deles, e o melhor deles, obviamente, é sairmos daqui entusiasmados como devemos, desejosos de colocar em prática todos os princípios. Mas em seguida vem o segundo grande efeito, o da frustração, porque as coisas não acontecerão necessariamente no ritmo que esperamos. E diante da frustração e do cansaço e da decepção, especialmente se você é líder, pastor, você já vai ter tentado tanto e tantas vezes se você já estiver na estrada do ministério há muito tempo. E aí soma-se a mais um longo período de tentativas e de desacertos e de frustração por não ver as coisas acontecer. E aí vem os erros. E aí vem a pressão sobre nós. E geralmente eu tenho percebido que no desespero, muitos pastores têm feito besteira por causa da frustração. Erros que o líder não pode cometer. Esse tema é tão vasto, tão amplo, poderia ser abordado de diversas maneiras, eu tenho consciência disso. Mas hoje à noite eu quero chamar sua atenção para o livro de Números no capítulo 20. Abra sua Bíblia em Números no capítulo 20. Eu quero ler com você até o verso 13, este incidente na vida de Moisés. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam, irmã de Moisés, morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto para morrermos junto com todos os nossos animais? Porque nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhe apareceu e o Senhor disse a Moisés: você e Arão, peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem àquela rocha ali e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade, todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim, para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, ou discussão, desavença. Pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali Ele mostrou sua santidade entre eles. Esta é a palavra do Senhor. Amém.
Gente, quem negaria que a sociedade contemporânea está obcecada pelo sucesso? Ninguém. Durante séculos, a maioria das pessoas desejou simplesmente sobreviver. As pessoas produziam para subsistência, trabalhavam para sobreviver. Hoje, no entanto, sobrevivência não basta. As pessoas querem sucesso, visibilidade, e tem que ser muito rápido, afinal de contas, as notícias correm, toda hora tem atualizações, e nós, obviamente, vivemos na era da banda larga com gigas e gigas de velocidade. A síndrome do sucesso, ela tem uma proporção mundial, ela não tem fronteira. Ela é filha do mundo globalizado e atingiu, inclusive, para nossa tristeza, a mentalidade evangélica no Brasil e no exterior. Livros sobre como vencer, como ter sucesso, são best-sellers em todas as livrarias do mundo, tanto evangélicas como seculares. A sociedade contemporânea, gente, conseguiu transformar pastores e líderes em mais um produto de consumo. Réplicas dos líderes seculares, que são profissionais simpáticos, talentosos, habilidosos, procuram sucesso, poder, influência, prestígio, enquanto fazem suas igrejas prosperar e suas ovelhas também, dando visibilidade a elas. É o que eu chamaria de uma versão gospel de Roberto Justus, de O Aprendiz, da Rede Record. Quem não se recorda desse programa? Ricardo Barbosa, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, e falando como a cultura nossa vê a vocação pastoral, e eu creio que se estenda esse conceito também, a visão que se tem de líderes das igrejas. Ricardo Barbosa disse assim, deixe-me ler para você essa citação dele. A presente geração parece ter perdido a consciência e os modelos de liderança. O evangelho foi transformado num produto, a igreja num grande supermercado, a pessoa num consumidor, o líder no gerente desse grande empreendimento chamado igreja. Sair deste turbilhão e reencontrar o coração do ministério e da liderança cristã é o nosso contínuo desafio. Sair desse turbilhão e reencontrar o coração do ministério e da liderança é o nosso contínuo desafio. E ele continua. A quitanda não existe mais nos nossos grandes centros urbanos. A quitanda deu lugar, ou melhor, foi sufocada pelos supermercados. O pastor de almas é também uma classe em extinção, cada vez mais rara. Foi vencido pelo gerente religioso, pelo líder arrojado, pelo empreendedor. A comunidade não é o que mais importa, são os projetos, as metas, o potencial de cada um. A profundidade, a solidez e a firmeza foram vencidas pela superficialidade, a fluidez e a ignorância. A pessoa foi substituída pela massa. Às vezes, parece que nós, pastores e líderes, somos mais vaqueiros do que pastores. Estamos mais de olho no número de cabeças do que no cuidado do rebanho. Fecha aspas. Você concorda com isso? Perceba, gente, que influenciada por essa sociedade pragmática, que vive em busca de números, de resultados, de reconhecimento pelo sucesso, a igreja tem distorcido completamente a razão de sua existência, para sua própria ruína, para sua própria tristeza. É verdade que temos visto muitos templos cheios.
autodenominados casas de bênção. Mas o ser igreja, ele deixou de existir. Eu sei, no entanto, gratas exceções. No Brasil, batistas brasileiros, nós estamos buscando, através da vivência dos princípios de igreja multiplicadora, cumprir a grande comissão de Jesus Cristo. Porque graças a Deus, como denominação, nós queremos voltar aos princípios do Novo Testamento. Nós queremos aprofundar raízes na intencionalidade de relacionamentos discipuladores, visando multiplicar discípulos, multiplicar igrejas, e graças a Deus por essa visão. Graças a Deus que o povo batista não está falando e nem difundindo métodos para o crescimento da igreja. Essa semana, divulgando o evento, este congresso, eu disparei para a minha lista de WhatsApp, eu tenho uma lista de transmissão só de pastores, e um colega pastor batista de um outro estado respondeu acidamente, maldosamente, como que eu tinha coragem de receber esse evento nesta igreja, já que se trata de MDA. E eu respondi a ele, falei, acho que você não está lendo os livros que a convenção publicou, para dizer uma coisa dessas. Graças a Deus, o povo batista não está falando e não está difundindo o método para o crescimento da igreja. Nós também não estamos copiando modelos desajustados, biblicamente falando. G12, MDA e outros do tipo. Apesar de haver, sim, grandes aprendizados na metodologia, nós batistas não queremos isso. Pelo menos não até onde eu vejo no nível da liderança propagadora da visão de igreja multiplicadora pelo Brasil. O que se deseja realmente é resgatar os princípios do Novo Testamento para o jeito de se ser discípulos e de se ser igrejas que multiplicam o Evangelho e que multiplicam o amor de Deus. Tudo isso está lá na literatura que a Junta de Missões Nacionais, em parceria com a Convenção Batista Brasileira, tem publicado. Farão todos muito bem se investirem tempo na leitura dos livros escritos, por exemplo, pelos nossos irmãos Fernando Brandão, Fabrício Freitas, Roosevelt Arantes, Diogo Carvalho, Márcio Tunala, outros. Os batistas não querem mais e nem devem querer viver para manter essa desgastante manutenção de estruturas, de treliças, pelo simples capricho de que um dia, lá atrás, graças a Deus, deu certo. Mas como o pastor Irlande Pereira de Azevedo disse, com muita propriedade, da mesma forma que não se faz mais pastores como antigamente, não se faz mais pastores para antigamente. Também, apesar de não estarmos mais querendo manter estruturas pelo simples capricho de tê-las, nós corremos o risco de cair no outro extremo. O extremo de nos cegarmos com essa mentalidade contemporânea, que corre atrás de métodos, de modelos, muitos deles que não são genuinamente bíblicos e que, quando são colocados em prática, até promovem resultados, mas descaracterizam por completo, não só o ser igreja, mas o Evangelho. A gente precisa, meus irmãos, e eu sei que nós cremos nisso, por isso eu ainda permaneço batista. Nós precisamos da palavra suficiente de Deus, dos princípios corretamente extraídos da palavra, de discípulos genuinamente apaixonados por Jesus, pelas pessoas sem Cristo, do poder do Espírito Santo, e isto nos basta, o resto Deus fará.
Agora, como já foi dito, é muito tentador, imersos na cultura em que a gente vive, abandonarmos a seiva do Senhor, que é a palavra, para vivermos a síndrome do sucesso, que são ideias de homens. Então, pensando nisso, a partir dessa vinheta da vida de Moisés, que nós lemos há pouco, levando em conta o tema que me foi passado, erros que o líder não pode cometer, basicamente hoje eu quero tratar com vocês sobre o que é e o que não é sucesso necessariamente no ministério de uma igreja. Nós focaremos 3 erros aqui, ao meu ver. Primeiro, medir sucesso pelas realizações é um erro. Buscar sucesso sem discernir a vontade de Deus é um erro. E batalhar pelo sucesso sem fazer a vontade de Deus é um erro. Primeiro erro, medir sucesso pelas realizações. Medir sucesso pelas realizações. Todo mundo, gente, considera Moisés um exemplo de sucesso no ministério. No entanto, e eu acho que aqui agora eu posso lhe chocar, ao final de 120 anos de vida, depois de 40 anos de ministério, na velhice, no finalzinho, Moisés fracassou. David Wong escreveu um livro chamado Vida e Carreira, publicado pelo Instituto Haggai no Brasil. E no capítulo em que David Wong trata de Moisés, o subtítulo para a vida de Moisés foi: Moisés, tão perto, tão longe. É certo que por quase 40 anos, gente, Moisés permaneceu fiel ao curso da vocação dele. Moisés perseverou fielmente na missão, ele suportou o coração endurecido de Faraó, ele superou os corações ingratos do povo sob seus cuidados, mas no finalzinho, ele entrou numa bola dividida, pisou na bola e se deu mal. E ao meu ver, tendo lido o texto, e quando você observa direitinho, ele se deu mal porque ele não soube lidar com as pressões da sua igreja, por assim dizer. E esse episódio na vida de Moisés, ele destrói todos os nossos padrões de medida do sucesso. Porque normalmente nós medimos sucesso por realizações. Missão dada, missão cumprida, igual a sucesso. Só que a vida de Moisés nos revela que Deus não vê assim como a gente vê. Aos olhos humanos, Moisés teria passado no teste como um grande sucesso. Afinal de contas, a água jorrou da rocha, eles mataram a sede, não só eles, como também todos os animais deles. Sucesso. Aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, não. O nosso texto, Números 20, de 1 a 13, e todo o contexto da vida de Moisés, revelam que Moisés, e verdade seja dita, ele obteve pelo menos 5 grandes conquistas à frente daquele povo. E todos nós devemos valorizar essas conquistas. Por exemplo, Moisés venceu os desafios do deserto. Moisés pastoreou uma igreja na caminhada, atravessando um deserto. E até o momento do texto que a gente leu, por 38 anos, Moisés tinha cuidado de um grupo de beduínos, literalmente falando, num ambiente desabitado, hostil, sem qualquer condição de vida, de sobrevivência, mas Moisés venceu os desafios desérticos do ministério. Tantas vezes o nosso ministério é um deserto, tantas vezes a vida na igreja é um deserto. Não só para nós, mas também para o povo que nós cuidamos. Mas Moisés superou a falta de recursos no deserto, e por isso ele deve ser reconhecido.
Segunda coisa que Moisés fez, ele quebrou memórias do passado. E é muito difícil lidar com memórias na vida de uma igreja, especialmente quando essa igreja já tem décadas de existência e sofreu terrivelmente na mão de líderes que não souberam fazer certo. Por exemplo, os hebreus estavam, segundo Números 20, verso 1 que nós lemos, os hebreus estavam de volta a Cádiz. Cádiz, 38 anos antes, segundo Números 13, 26, foi um lugar de fracasso para Israel, porque naquele lugar eles haviam se recusado a entrar na terra que Deus os havia entregado. Cádiz era um monumento que trazia à memória as conquistas e também as perdas daqueles que não creram e foram mortos no deserto. Mas Moisés conseguiu trazer a geração seguinte até aquele lugar e dizendo: os seus pais erraram, os seus avós erraram, mas vocês podem agora acertar. Nesse sentido, Moisés foi de novo um grande líder. Ele quebrou memórias do passado. Terceiro lugar, Moisés curou dores emocionais. Miriam, sua irmã, morreu em Cádiz, Números 20, verso 1. Ela era a irmã querida de Moisés e de Arão. Foi Miriam que colocou Moisés no cesto de junco, que foi lançado no Nilo, salvou a vida do menino. Foi ela que vigiou o cestinho até que a filha do faraó o tirasse das águas. E agora, depois de 119 anos de convivência, Moisés perde a irmã que foi para ele uma mãe. Moisés sofreu muito, porque pastor e líder é assim. Ele tem que continuar pastoreando e pregando e discipulando e aconselhando e repartindo vida, mesmo estando no deserto, com o peso das memórias do passado e as dores do coração por causa das perdas. Moisés tem que ser elogiado por isso. Em quarto lugar, ele superou críticas venenosas. Que povo maldoso foi esse com Moisés? Criticou Moisés por falta de água, era uma crítica injusta, não foi por causa de Moisés, e nem foi da cabeça de Moisés o plano para eles saírem. Eles oraram durante anos, pedindo para Deus tirá-los de lá. Moisés já estava muito bem, obrigado, vivendo com a esposa Zípora, lá no lugar onde ele já vivia. Moisés não tinha nada com aquilo. Mas aquele povo, preocupado só com seus próprios estômagos, comida, bebida. Geralmente é ou não é assim, pastores? É ou não é assim, líderes? Vocês lidando com questões de vida e morte. E as pessoas olhando o relógio, porque passou 5 minutos da hora. Porque o vaso de flor está torto. E pastor, o senhor pregou, já ouvi isso, não aqui, graças a Deus, lá em São Paulo, por isso que eu falei, eu não quero nenhum vaso aqui. Ali tem, né? Pastor, eu dei minha vida no sermão, aí eu estou lá fora, chega a irmã piedosa, lá em São Paulo, e fala assim: pastor, o senhor pregou e o tempo inteiro olhando aquele vaso, quem deixou aquele vaso torto? Aí eu falei: meu Deus do céu, quem entortou o coração dessa irmã? Moisés superou as críticas venenosas, ele atravessou rebeliões cruéis, diabólicas, duras, injustas, mas venceu. E o texto nos revela, em quinto lugar, que Moisés produziu resultados. Ele fez sair água da rocha. O povo e os animais se fartaram de tanto beber água fresca, diz o Números 20, verso 11. Só que todas essas conquistas nos ensinam que igrejas, líderes e pastores podem vencer,
podem superar, podem produzir grandes resultados e ainda assim não obter sucesso aos olhos de Deus. Aliás, olhando para Moisés, eu sou tentado a pensar o seguinte: quanto mais a gente vence os desafios do deserto, quanto mais a gente quebra as memórias do passado, quanto mais a gente cura as dores emocionais, supera as críticas venenosas e produz resultados, mais vulneráveis nós estamos ao pecado. Afinal de contas, nós temos um currículo a apresentar. Quem são os outros para poder dizer que nós estamos errados, por exemplo? É triste ouvir a resposta que Deus deu à oração de Moisés alguns anos depois desse incidente em Cádiz. Abre em Deuteronômio 3, verso 24, e olha o que Deus diz a Moisés. E tudo isso por causa do que acabamos de ler em Números, capítulo 20. Deuteronômio 3, 24. Ó Senhor soberano, ele está orando, tu apenas começaste a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Senhor, deixa eu entrar nesse templo que acabou de ser inaugurado, essa nova igreja, deixa eu pregar nesse púlpito novo. Deixa eu caminhar com esse povo agora que acabou a pressão da construção. Mas o Senhor estava irado comigo, por causa de vocês, e não me atendeu. Basta, declarou Deus. Não toque mais nesse assunto, suba ao topo do Monte Pisga e contemple a terra em todas as direções, olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Discipule Josué, encarregue ao seu discípulo essa tarefa, encoraje-o, fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão, ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale junto a Bet-peor. Um erro que todo líder precisa evitar é o de medir sucesso por realizações. Gente, o que todo mundo vê, o que todo mundo admira, nem sempre é o que Deus está vendo ou de fato prioriza. Nós não podemos ser escravos de aparências, de aplausos ou de outros do mesmo tipo. Nós somos servos, escravos de Deus. Não meça sucesso pelas realizações. Claro, as realizações são importantes, mas não são determinantes. Deixa eu tentar esclarecer. Sobre a crítica que se faz aos números e aos resultados nas igrejas, Charles Spurgeon precisa ser ouvido. Ele escreveu um livrinho que no Brasil se chama O Conquistador de Almas, da editora Pes. E ele, rebatendo pastores que criticam números, ele diz assim: não faz mal nenhum que os obreiros se animem, tendo diante de si algum relato dos resultados. Eu lamentaria muito se a prática de somar, diminuir e obter o resultado líquido fosse abandonada, porque sem dúvida é bom que conheçamos nossa situação numérica. É bom. Spurgeon estava argumentando, alguns que, querendo justificar a estagnação da igreja, querendo esconder a sua falta de capacidade na exposição bíblica, seus erros na prática administrativa, falta de amor, de zelo, etc. Spurgeon estava criticando alguns que diziam o seguinte, aí abre aspas: tem nada não estamos crescendo, tem nada não, estamos com os olhos colocados no alto,
em Deus, não em números. E aí o Spurgeon, com o humor que é característica dele, ele contra-ataca e diz assim: com os olhos colocados no alto, lógico, estão caídos de costas, e não podem olhar senão para cima, estão tombados. Gente, não se preocupar com sucesso não é o mesmo que não se preocupar com nenhum resultado. Afinal, nas palavras de Spurgeon, algum resultado revela algumas coisas muito importantes. Ele diz assim, o Spurgeon: quando as igrejas estão olhando para o alto desse jeito, justificando fracassos por não terem números, seus pastores geralmente dizem que as estatísticas são muito enganosas e que não se pode pôr num gráfico a obra do Espírito e calcular numericamente o progresso de uma igreja. O fato é que se pode calcular com exatidão se os algarismos são verdadeiros e se tomam-se em consideração todas as circunstâncias. Se não há crescimento, pode-se calcular com considerável precisão que não se tem feito muita coisa. E se há evidente decréscimo em meio a uma população que cresce, pode-se julgar que as orações do rebanho e a pregação do ministro não são das que têm muito poder. Spurgeon diz isso. Por outro lado, ele diz no mesmo texto, a preocupação com o sucesso pode nos fazer errar. E aí, sobre a pressa em receber membros para mostrar resultados, por exemplo, ele vai falar das vezes em que nós acabamos meio que forçando o indivíduo a professar uma fé e ser batizado. A pergunta então é a seguinte: onde estaria o equilíbrio? Se eu não devo buscar sucesso pelo sucesso, mas resultados revelam algo que eu preciso sempre considerar, Spurgeon ele aponta uma fresta de luz que pode nos ajudar. Ele diz assim: a conquista de almas é alcançada, ou pode ser obtida através da multiplicação de batismos e do aumento do número de membros da sua igreja. Mas cuidado com a numerolatria. Gente, evangelização discipuladora é o trabalho de uma vida. Por isso, a gente não pode medir o sucesso pelas realizações, simplesmente. Ronaldo Lindório tem um livrinho fininho da editora Vida Nova, muito joia, chamado Revitalização de Igrejas. Ele diz assim: o que desejamos ao fim do dia não é nem uma igreja enorme, nem uma igreja pequena. O que desejamos é saber que cumprimos aquilo para que o Altíssimo nos chamou, glorificando o Cordeiro Jesus. Devemos fugir da tentação do pragmatismo, visto que o ministério cristão não deve ser definido por resultados humanos. O ministério cristão deve ser definido pela obediência ao chamado e à vontade de Deus. O primeiro erro, portanto, que o líder não pode cometer: medir sucesso por realizações. Eu me converti em Edéia. Vocês têm ideia de onde fica Edéia? Pois então. Eu era professor de matemática aqui em Goiânia. Meus colegas hoje, a propósito, são tudo ricos, donos de cursinho aqui na cidade. E eu tinha parentes no interior da cidade, e eu era um perdido, odiava crente, odiava igreja, odiava pastor. Eu tinha 19, 20 anos. E fui numa igreja meio do fogo, essas que falam línguas estranhas, etc. E o pastor naquela noite pregou sobre pecado. Me convenceu através daquela mensagem que eu era um pecador carente da graça de Jesus. Grande resultado. Eu estou aqui hoje. 30 dias depois, ele que à época era um pastor
que tinha uma profissão, ele também era vereador na cidade. 30 dias depois ele foi pego com 3 amantes que ele tinha. Sucesso não prova a aprovação de Deus. Medir o sucesso pelas realizações é um grande perigo. E Moisés nos diria isso. Eu bati na pedra, saiu muita água, todos beberam, até os animais, mas eu não agradei o Senhor. Segundo erro, buscar sucesso sem discernir a vontade de Deus. Da perspectiva de Deus, o sucesso começa quando a gente discerne a vontade dEle, discerne a vontade dEle. E buscar o discernimento de Deus para fazer a vontade de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, e você sabe, você que é pastor sabe, você que é líder sabe, aquilo que a gente mais tem que fazer é o que as ovelhas menos discernem. Mas elas saberão se nós fizermos. Elas não medem, elas não apalpam, elas não enxergam, mas elas saberão. Diante da adversidade, ou seja, o povo começa a pressionar Moisés, Moisés a princípio não retalia. Ele não retaliou o povo. É comum para a gente. Depois ele ficou irado, ele aprontou, a gente viu, mas até então, ele vai fazendo tudo certo. Versículos 6 a 8 de Números 20 nos diz que Moisés e Arão se afastaram do povo, foram até a frente da tenda do encontro, lá se prostraram com o rosto em terra, na presença gloriosa do Senhor. O Senhor aparece a eles, e aí Deus vem e diz a Moisés: você e Arão peguem a vara, reúna o povo, enquanto eles observam, e falem àquela rocha. Fala. Vai sair água. Fala. Vocês vão tirar água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade de seus animais. Moisés buscou discernir a vontade de Deus. Gente, Deus se revela a nós pela palavra. 1 Samuel 3, 21 diz que o Senhor continuou se manifestando a Samuel pela palavra. Agora, buscar a Deus, ver a glória de Deus, ouvir a voz de Deus, como Moisés e Arão fizeram, nem sempre gera em nós obediência. Mas a lição é clara aqui. Não tem como nós acertarmos da perspectiva de Deus, se nós não buscarmos discernir a vontade de Deus. E sabe qual é meu grande medo com esse movimento batista de igreja multiplicadora? E aqui eu falo com todo carinho, porque se eu não acreditasse, nós não abriríamos as portas. Nós abrimos as portas porque nós acreditamos. Mas irmão, sabe qual é o meu grande medo? É de nesse movimento todo, a gente se esquecer do Evangelho. Ficar tão entusiasmado, com tanta coisa boa, e se esquecer das reflexões profundas que a palavra de Deus requer de nós, da reflexão bíblica, da leitura bíblica, do conhecimento bíblico, do tempo a sós com Deus, de Deus nos visitando como visitou Moisés, de Deus visitando como visitou Arão, oração, palavra, e Deus diz algo a Moisés que Moisés não entendeu. Deus falou: Moisés, você não vai fazer nada, você vai pregar para a pedra, você vai abrir a boca, e quando você abrir a boca em obediência ao que eu estou te dizendo, vai sair água para chuchu. Irmãos, buscar o sucesso sem discernir a vontade de Deus, e discernir a vontade de Deus aqui, gente, é muito mais, ao meu ver, do que perguntar: Deus, devo ou não devo fazer?
A vontade de Deus está expressa nas Escrituras. É tempo de leitura da palavra, de estudo da palavra, de conhecimento das Escrituras. E nós batistas não podemos esquecer disso. Nós não podemos cair na tentação de ouvir Deus, de Deus apontar para nós o que deve ser feito, e a gente sair da presença de Deus como Moisés saiu, e fazer tudo diferente. Mas fica o segundo princípio, que é esse. O segundo erro que a gente tem que evitar, e que Moisés não cometeu a propósito. Ele buscou discernir a vontade de Deus. Ele só não fez a vontade de Deus. Mas o segundo erro é esse: não busque sucesso sem discernir a vontade de Deus, sem conhecer, sem se mergulhar, sem se fincar na palavra. Terceiro erro: buscar sucesso sem fazer a vontade de Deus. Porque quem lê do lado de fora, pensa assim: poxa, Moisés foi sucesso. Afinal, você viu, ele e Arão estavam lá diante de Deus, eles foram orar, a congregação inteira viu eles irem para aquele retiro de oração. Eles voltam, eles produzem, foram muitos os resultados. Mas na reta final, cruzando a linha de chegada, 40 anos depois do Êxodo, Moisés fracassou tão feio a ponto de Deus falar: Moisés, cala a boca, chega, treine Josué, chega. Quais eram as razões de Deus para a reprovação de Moisés? Porque às vezes a gente olha para Deus aqui e fala assim: ô Deus, que isso, poxa, pega leve com esse moço. Moisés errou pecando contra o povo, Moisés errou promovendo-se para o povo, Moisés errou desprezando a palavra de Deus, e Moisés errou não crendo na direção de Deus. Moisés pecou contra o povo, e esse é o erro que nós devemos evitar, principalmente meus irmãos e líderes e pastores de igrejas já de décadas, que entraram em estagnação e declínio, e aí eles querem ver mudança, e querem ver rápido, e aí a gente vira e dá uma de Moisés no verso 10, diz: ouçam seus rebeldes. Quem é Moisés para chamar o povo de Deus de rebelde? São mesmo. São mesmo, mas o povo é de Deus. Salmo 106, verso 32, diz assim: também em Meribá, está falando desse incidente, provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés, fizeram Moisés se irar, amarguraram o espírito, e Moisés falou sem refletir. O povo vai nos testar, o povo vai nos humilhar, o povo vai nos espremer, mas nós não podemos pecar contra o povo, e pecaremos. Quando isso acontecer, peça perdão, mostre que você é humano, mas nós não podemos pecar contra o povo. Meu povo, fazer a vontade de Deus implica em não pecar contra o povo. Moisés pecou. Segundo, não se promova para o povo. O verso 10, depois de Deus ter falado: Moisés, você vai lá e fala com a rocha. Números 20, verso 10, diz que em seguida, Moisés e Arão mandaram chamar o povo, igualzinho Deus falou, o povo para se reunir em frente da rocha. Aí ele grita: seus rebeldes, olhem aqui. E olha o que ele diz: será que é desta rocha que nós
teremos de tirar água para vocês, eu e Arão vamos ter que tirar água para vocês daqui, eu chego a arrepiar de medo. Será que nós vamos ter que fazer isso? Não é você, Moisés. Não se promova para o povo. Não sou eu, não é você. Vocês perceberam aqui a autopromoção de Moisés? Será que é desta rocha que nós teremos de tirar água para vocês? Deus não mandou ele dizer isso. Deus mandou ele chegar lá e dizer algo mais ou menos assim: saia a água desta rocha, em nome do Senhor Deus dos exércitos. Terceiro, não despreze a palavra de Deus. Moisés agiu corretamente até certo ponto. Ele foi lá, chamou o povo, mas aí ele peca contra o povo, ele se autopromove diante do povo, e aí ele despreza a palavra de Deus. Como? Olha aqui, verso 11. Então Moisés levantou a mão. Para que isso? Tinha que abrir a boca. Levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes. Está vendo? Está vendo? Glória a Deus, que eu estava doido para tocar esse púlpito. Me dá outro púlpito aí, bombeiro, senão você me quebra. Está aqui. Viu o que dá? Toma, homem de Deus, esse aqui eu não vou bater não. Tava tudo combinado. Gente, Deus mandou eu pregar, não bater em púlpito. Moisés desprezou o mandamento de Deus, ele agiu em desobediência, em rebelião. Meu povo, sabe o que Deus mais quer que nós façamos? Que a gente exalte Ele com a loucura do Evangelho. O Evangelho é loucura. É com a palavra dEle. Lá em Campinas, uma ex-ovelha uma vez chegou em mim, nós íamos ter uma cantata de jovens, ela falou assim: olha, eu vou trazer um casal de espíritas hoje à noite, pastor. E eu sei que no final o senhor sempre gosta de falar de inferno, então na hora do apelo, por favor, não fala desse trem não. Eu falei, pode deixar comigo. Nossa, naquele dia eu pus fogo no inferno. Fiz o apelo. Os 2 primeiros que foram à frente foi aquele casal. Ele em lágrimas molhou meu ombro e disse assim: pastor, eu não acreditava no poder da palavra de Deus. Irmãos, Moisés fez algo aqui e ele tinha todas as condições do mundo de justificar o erro dele. Todas as condições. Sabe por quê? Porque momentos antes, quando a gente lê lá em Êxodo 17, lá em Refidim, Deus mandou Moisés bater na pedra para sair água, sabia? Você lembra? Lá ele mandou bater, aqui ele mandou falar. Então Moisés poderia dizer, eu estou usando um método que deu certo, e Deus fala, não é método, é palavra. Lembra de Eliseu? Pega o manto de Elias, bate, não dá nada. Não é o manto, é o Deus de Elias que abre as águas. Não é o método, não é bater na rocha, e muito menos 2 palmadas. É abrir a boca e falar com unção, com sobriedade, com coerência, com convicção de quem foi tocado e tomado por essa palavra viva, porque afinal de contas a palavra se fez carne.
Verso 24 de Números 20 diz assim: chegado o momento de Arão reunir-se a seus antepassados, não entrará na terra que deu aos israelitas, pois vocês, Arão e Moisés, se rebelaram contra minhas instruções. Números 20, 24. Você sabe por que Arão não vai entrar, Moisés? E por que você lá na frente também não vai entrar? Porque vocês se rebelaram contra a minha palavra, vocês desprezaram minha palavra, em vez de pregar, vocês bateram. E a última coisa que ele erra aqui, todos esses pecados de Moisés, que a gente viu até aqui, a irritação contra o povo, a autopromoção diante do povo, o desprezo da palavra, tem uma única causa: incredulidade na ação de Deus. Gente, Deus ainda salva pela loucura do Evangelho. O verso 12 de Números 20, Deus diz aonde está a raiz do pecado de Moisés. Toda vez que eu e você pecamos contra o povo de Deus, toda vez que eu e você desprezamos a palavra de Deus, todas as vezes que eu e você nos promovemos diante do povo de Deus, só existe uma causa: incredulidade. Por que eu me exalto diante do povo de Deus? Porque eu não acredito no que Jesus diz, por exemplo: aquele que me serve, o Pai o honrará. E aí, por não crer nisso, eu me promovo. Por que eu não abro a boca para falar? Porque eu não acredito que só abrir a boca vai fazer sair água. Incredulidade. E por que eu me iro e peco contra o povo de Deus? Porque eu não acredito que Deus é quem faz justiça. Percebe como a incredulidade é a raiz de todos os nossos pecados? Por que eu me agito? Por que eu me frustro? Por que eu saio da igreja? Porque eu não estou vendo Deus fazer o que eu queria? Porque eu não acredito que Deus tem o tempo e o jeito dele para cada um. Verso 24, Deus diz: vocês se rebelaram contra mim. Por quê? Verso 12, uma vez que vocês não confiaram em mim, para mostrar a minha santidade. Gente, sucesso diante de Deus não se mede por resultados. Se mede pela fidelidade a Deus, se mede buscando fazer com fé, com esperança e com amor a vontade de Deus. Lembrem-se disso. Não meça pelas realizações, não busque sem discernir a vontade de Deus, e não batalhe sem fazer a vontade de Deus. Conheça a palavra, e grandes erros serão evitados, se assim nós procedermos. Deus te abençoe com graça e paz. Pai, em nome de Jesus, faça-nos crer nesta tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.